Fala galera, começando o episódio 10 do Confraria Talks e hoje, mais uma vez, nós vamos trazer a história do empreendedor de sucesso e o Jonathan vai compartilhar conosco vários códigos mentais, emocionais e espirituais para você colocar na tua vida em prática, para você empreender, você que já empreende, animar, porque a história dele é inspiradora. Eu já conheço um pouco da história, ele vai contar mais para nós sobre a sua jornada até chegar no resultado que ele tem. Hoje ele tem 26 lojas com seus sócios, tem uma incorporadora e também tem uma loja de veículos. E ele vai mostrar para nós qual que é o mapa para você chegar nesse resultado também, o que ele fez, o que ele aprendeu, qual foram as pessoas que ele conectou e os conhecimentos necessários para chegar nesse lugar. E nós estamos aqui com o nosso Vin Diesel da fronteira, é o velho da van, né? Aqui nos bastidores tá falando que é o velho da van. Fala, galera. Careca e tem uma van. Exatamente, para trabalhar aqui na fronteira, uma van. Segundo o Jonathan, né? Fala, galera, boa tarde. Mais uma vez agradeço aí o convite, participar aí do podcast. Vai ser top demais, tenho certeza disso. O Brasil. Tá aí o Jonathan agora vai se apresentar. Muito obrigado por estar vindo, cara. O episódio 10, que você falou antes, que deu um significado especial para você esse número. E feliz, porque eu vou repetir aqui, vai aparecer aqui, mas nós já estamos falando a segunda vez aqui. O Jonathan é um dos maiores patrocinadores e incentivadores desse projeto aqui. Ele, lá em 2022, nós demos um passo, ele investiu nos equipamentos. Ainda não tirou o retorno financeiro, mas por fé aqui ele vai colher os frutos na hora. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Vai dar tudo certo. Isso aí, galera. Boa tarde. Meu nome é Jonathan Schiffer. Hoje estamos aí agradecer a vocês pelo convite, né? E com certeza o que a gente puder passar de código, o que a gente puder passar de ensinamento, nós estamos aí para isso, né? Vamos fazer essa galera crescer, se desenvolver. É isso aí. Top demais. Eu lembro quando nós estávamos naquele movimento lá no começo daquele rapaz das pedras que ele cortava, que ele estava pensando em desistir do negócio. Então, só aquele movimento, pelo menos uma pessoa foi impactada. Então, nós queremos nesse mesmo movimento, vivendo isso agora. E é por isso que a gente está fazendo isso, levando essa histórias de homens simples. Porque o que eu acredito, Jonathan, e eu compartilho com as pessoas, é que tem muita gente ruim que finge ter um resultado que não tem, vendendo uma vida falsa, vendendo um monte de mentira, e pessoas como nós, comuns, simples, que temos a nossa jornada, e nós precisamos dar voz para homens como você e outros empresários que passaram aqui e vão passar, que são verdadeiros, que têm uma história de verdade, que viveram uma jornada para construir o que tem, e aí eu creio que o Confraria é esse movimento para realmente expandir e levar a mensagem para mais pessoas. E para que essa mensagem chegue até você, nós temos os nossos patrocinadores, que é a Valentim Moda Masculina, ternos brasileiros, europeus. Você vai ver também camisa social, gravata, o melhor da alfaiataria para você, homem, para você se vestir como um valente, porque a Valentim veste valentes. E é do quarto para o mundo. Ele representa muito bem aquilo que nós acreditamos. Um rapaz novo que investiu no seu sonho de empreender e hoje já vendeu para os Estados Unidos, para Portugal, para a Holanda, vários países. Enviou do quarto dele para o mundo, literalmente. Patagônia Restaurante, que é o ambiente onde nós estamos aqui, que cede o espaço para nós estar aqui, serve o alimento, a bebida, para nós receber nossos convidados. E aqui no Patagônia Restaurante você vai ter uma noite especial, um almoço especial, você que é de fora da fronteira, você vem comprar vinho, você vem aqui já aproveita num sábado, numa sexta-feira, para almoçar na Patagônia e comer uma carne nobre argentina. As melhores cortes de carnes nobres argentinas você vai encontrar aqui. Corte de lomo, picanha, bife de chouriço, tebone, salmão e tomahawk com ouro. Tu sabia dessa não? Tem carne com ouro aqui. É outro nível, né? É outro nível. Você vai ter essa experiência com a pessoa amada, com os teus familiares. Então vem para Patagônia Restaurante. Zé Corretoras de Seguro, todo seguro de consórcio, seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, comercial, tudo que é tipo de seguro e consórcio. Na Zé Seguros você tem um negócio, plantão 24 horas. Você não se incomoda com ligar no 0800 se você bater o carro. A Zé Seguros resolve tudo para você e só a Zé Seguros tem isso. LA Frutas Prêmios, tá aí, ó. Aqui, ó. LA Frutas Premium. Frutas congeladas, as mais top do mundo. A LA é a maior importadora de fruta congelada do mundo. Então você vai comprar aqui o teu pacotinho com fruta congelada, vai cozinhar, vai fazer teu suco, aquilo que você gosta de fazer com frutas premium. E aí o mais legal, Jonathan, que
A ELA traz frutas que ele congela e quando descongela é o mesmo sabor. É porque é fruta premium. Não é aquela fruta que parece isopor? Não. Aqui você não vai encontrar. Você vai encontrar só frutas de qualidade na LA Frutas. Clínica Integrada Doutora Carla Brasil. Na clínica você vai cuidar da estética. Cuidou do alimento, veio comer um negócio diferenciado, se vestindo bem. Você vai cuidar da tua pele, do teu rosto, fisionomia, fazer um botox, uma line skin, bronzeamento, você mulher, para ficar linda e maravilhosa, para se vender e principalmente para o maridão. Academia Dinâmica, espaço novo, top demais para você colocar o shape. Meter o shape de respeito, para ficar bonito pelado. Já viu essa, não? Pois é, né? Vai na academia para ficar bonito pelado. Na Academia Dinâmica você tem os melhores aparelhos, equipe especializada e desconto para você que é da confraria. E Big Pizza, do nosso amigo Alan e Mari Bugança, que eles estão patrocinando esse movimento. Lá você vai comer uma pizza diferenciada, de qualidade, top demais, de costela com cream cheese, só de lembrar, dá um negócio na gente ter a vontade de pedir uma pizza. Então, gratidão aos nossos patrocinadores. Vamos lá para o nosso papo de hoje com o nosso empreendedor, amigo, patrocinador e tantas outras coisas aí que nós temos cultivado de amizade, homem de Deus, fiel, amigo, empreendedor, marido, pai e tantas outras qualificações. Jonathan, sinta-se à vontade aqui, nosso papo é para nós aprender junto um com o outro. Eu já começo pedindo para você como começou a tua jornada de empreendedor. Você já tinha esse desejo ou foi algo que aconteceu na tua vida para que esse movimento acontecesse? Compartilhe conosco aí. Então, esse é um dos primeiros códigos, né? Sonhar. Eu penso que o preço para tu sonhar uma coisa boa ou ruim é a mesma, né? Sim. Então, tem pessoas que acreditam no impossível e tem pessoas que acreditam que tudo é impossível, né? Então, eu sou aquela pessoa que acredita no possível. Ah, é impossível, vamos dar um jeito de fazer, porque tem como fazer, né? Então, era um sonho meu, com certeza, desde criança. Eu brinco com o meu pai no conhecimento que ele tinha, na dificuldade que tinha para estar criando nós, para trazer o alimento para casa. Quando eu falava que eu ia ter vários comércios, que eu ia ter comércio diversificado e tal, ele falava, volta para a terra, guri. Vai trabalhar que tu ganha mais. Entende? Isso eu tinha seus 7 anos de idade, né? Com 8 anos de idade eu comecei a vender esfirra e pastel na cidade. E aí, nesse tempo, eu vi como era bom tu ganhar dinheiro. Né? Como é bom você poder comprar uma rapadura na época com o teu próprio dinheiro, né? Então, eu lembro muito que marcou muito para mim, era o cachorro-quente do colégio, que na época a gente tinha que fazer os valores para poder fazer uma viagem de final do ano, né? Então, foi ali que começou o empreendedorismo. A empresa que nós vendíamos esfirra ali na época. Até hoje não sei como que aprendi a fazer troco, porque estava lá na frente da loja da finada Julita. E o rapaz falou que tinha sobrado muito esfirra e pediu se eu ajudava a vender. Eu falei, vamos vender. A caixa de esfirra era maior que eu, né? Eu acho que eu vendi pela curiosidade do povo ver a caixa de esfirra andando sozinha, né? O pessoal olhava, lá só tava uma caixa andando. Aqui, só tinha caixa e 2 pernas andando lá. Então ali a gente começou, né, a vender. Quando eles pararam de vender, eu pedi para a mãe fazer. Mãe, faz pastel, vamos vender, né? E na época a gente não tinha condição. Realmente era uma época muito difícil, né? E eu falei, não, que ano isso, Jonathan? Meu Deus, faz anos, cara. Eu tinha 8 anos de idade, foi em 96. Recém o real tinha sido implementado. Época muito difícil, né? Meu pai pedreiro, a mãe costureira. A gente, quando veio para cá, era 2 profissões difíceis, né? Hoje, tu vê o pedreiro aí, tá faltando, né? Exato. Antigamente não tinha, o pedreiro tinha que ser muito bom para poder fazer um serviço na tua casa, né? Sobrava pedreiro, no caso, né? Então, aquela vez, daí eu tinha um dinheirinho guardado já, compramos, na época não lembro certo, mas eu lembro que comprei um pacote de farinha e coisa, 1 quilo de carne moída e você tacamos fazer, né? Então, ali já começou o empreendedorismo, né? Daí fomos vendendo pastel e tal. Na época, eu fiquei até aos 11 anos vendendo pastel. Daí, até lá, a gente já estava melhorzinho de vida, já estava mais tranquilo, né? E daí tu ajudava nas finanças da casa? Sempre, sempre. Essa é uma parte que até comentei esses dias. Os pais precisam mostrar para o filho a importância de ajudar na finança de casa. Mas meu filho começou a trabalhar. Cara, não importa se é R$10 ou R$20, faz ele ajudar. Ele vai aprender a dar valor para o pai e a mãe, ele vai aprender a dar valor para o dinheiro, ele vai aprender que tem um custo para viver e que isso é gratificante.
Então não é a questão do dinheiro, mas sim o símbolo dele estar lá ajudando, certo? E eu tenho isso para mim, a gratidão pelo meu pai e minha mãe, o cuidado pelo meu pai e minha mãe vem desse tempo de a gente poder ajudar em casa. De tu saber que tu tá ajudando numa luz, Sim. numa água, numa situação, assim como arrumar um quarto ou coisa assim, né? Que é o que vem se perdendo do povo hoje, né? Você vê muito esse adolescente depressivo, ansiedade batendo, tudo porque eles chegam numa altura e eles não sabiam que a vida era daquele jeito. Parece loucura, mas é uma realidade. E aí eles não encaram o empreendedorismo, certo? Quando tu fala uma situação, vai empreender, o cara fala, mas como que eu vou empreender? Como que eu vou ser um empresário de sucesso se eu tenho R$1.000 de salário? Né? Então vem tudo dessa parte aí. E o empreender não é fácil o cara olhar e dizer, hoje o cara tá bem sucedido, tem uma casa boa, tem um carro bom, tem uma família, né, legal e tal. Mas para tu chegar nisso aí vem muita pedrada, né? Então daí depois, nessa época, minha mãe apareceu uma oportunidade para mim trabalhar numa empresa de ônibus. Naquela época podia tudo, né? Uhum. Então, 11 anos de idade, eu fui trabalhar de cobrador de ônibus porque minha mãe queria um futuro para mim, certo? E Ela falava muito isso pra você. falava, mãe, então, eu quero um futuro para você e tal, mas, né, mãe, eu tô vendendo pastel, tô ganhando dinheiro, ia ganhar bem menos. Mas aí de queria cobrador. segurança, né? Já queria botar num Isso. trabalho que ganhasse o dinheirinho com a segurança, que era, a gente foi criado assim, né? Pelo menos. Isso, A segurança de ter um serviço fixo e ganhar o teu salário para garantir teu futuro. Talvez seja esse o pensamento dela naquele momento, né? Isso, mas eu acredito assim que a minha mãe é uma pessoa humilde demais, né, e tal, Uhum. coisa, mas como veio várias partes, uma delas, a faculdade, por exemplo, veio várias partes que foi desejado sonhos para os pais. Então veio aquela época que os pais trabalharam, deram o sangue deles para fazer um filho se formar ou ser alguém, entre aspas, né? Sim. E tal. E eu acredito que a minha mãe vinha nessa visão, quero que o meu filho não seja pasteleiro, que ele seja um cara que vai para uma empresa, trabalhar de cobrador lá, vai estar Pra dentro ganhar. de uma empresa renomeada, na época, o Tressol de Turma, um cara excepcional, né? Me ensinou muito, um cara que eu aprendi muito com ele aí. E eu sempre digo, cara, tudo vai de tu ter humildade de aprender, certo? Aí trabalhei ali, depois fui pro Schultz, trabalhei um tempo no Schultz, com 14 anos fui pro Schultz. Lá a gente trabalhava direto, domingo a domingo, parceiro e coisa. E o que acontece, também aprendi muito, né? Mas por que eu aprendi? E eu vejo muito isso o empreendedor ele precisa ser bom, entende? Não adianta tu dizer, eu vou montar um negócio, vou ser empreendedor. O cara tem que ser bom. O cara tem que saber sofrer, o cara tem que saber aguentar o tirão, o cara tem que saber levar xingão, tem que saber tudo. Então, onde eu ia, eu aprendi as coisas. Na época, desde dirigir, por exemplo. Imagina, tinha 12 anos de idade, eu manobrava os ônibus dentro da firma já. Né? Por quê? Porque eu ia lá, pedia o que os motoristas tinham ônibus, eu ia lá, limpava os ônibus para eles deixarem eu dirigir um pouquinho, né? É uma moeda de troca, já era um empreendedorismo ali também, né? E a mesma coisa, no mercado... Poder de negociação. No mercado, o que eu fazia? Tava apuro no açougue, eu ia lá ajudar no açougue. Servia linguicinha, servia asinha, Aprendendo tudo em todas as áreas, gente. Claro. Aí o que acontece, no final do dia, eu ia lá ajudar a limpar o açougue, né? Aí era o famoso puxa-saco na época, né? Mas não é o que acontece. Eu tinha um desejo de aprender. E esse é o que eleva tu se tornar um líder. Entende? Um líder tem que ser bom. Ele tem que mostrar que ele sabe as coisas, que ele faz. Tu pode cobrar o teu liderado, mas quando tu chega no patamar que teu liderado diz assim, não, então me mostra porque eu não sei fazer. Porque o teu liderado vai te desafiar, né? Aí você vai lá e mostra que sabe fazer. E para isso você tem que estar disposto a fazer o que precisa, né? Aí daí do Schultz eu saí, montei um lavacar. Tu tinha 12 anos. Tinha 14 anos. 14 anos. Daí montei o lavacar com 16 anos. E não deu certo o lavacar, quebrei, né? E tal. Daí o que acontece? Quebrei por quê? Questão de ego. Entende? Eu tenho lavacar, não sei o que e tal. Daí amizade, vamos fazer uma carninha aqui, vamos isso, vamos aquilo. E daí vai desdeixando tudo. E aí não tinha cobrança. Daí a primeira coisa que, quando o cara se torna empresário, geralmente ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um parente ou vai pegar um amigo para trabalhar junto. Tá? E aí aprendi muito isso depois. A vida vai te dando oportunidades para aprender, né? Aprendi muito isso, como que deveria ser na Lunigil, quando eu fui trabalhar na Lunigil. Lá atrás eu errei tudo, peguei amigos, tudo e achava que estava tudo certo. O amigo não fazia o serviço certo, cobrava, não, amizade, como é que vai me cobrar de um negócio e tal? Tá bom assim e pronto. Acabei perdendo os clientes, quebrou o lavacar. Aí eu fui para a Lunigil nessa época e coisa, e lá eu entendi o código. Um dia nós estávamos lá num almoço lá com a Neuza e o Gilmar,
E a Neuza falou, a gente não consegue fazer isso, eu gostaria de fazer um risoto com todos os colaboradores. Mas infelizmente a gente não consegue fazer isso porque na segunda-feira eles já se tornam, eles acham que são um amigo nosso e daí não tem respeito dentro da empresa. Daí eu falei, puta merda, foi por isso que eu quebrei o Lavacar. Entende? Então lá eu já entendi Virou essa chave. um código, né, da situação. E aí, no decorrer lá, fui conhecer o tecido, fui conhecer toda a situação e tal. Depois, saí de lá, fui trabalhar na contabilidade com o Nick. Aprendi sobre contabilidade. Lá no Nick, eu sempre brinco, eu trabalhava umas 4 horas por dia, que as outras eu ficava fazendo brique de carro e coisa, né? Mas o que acontece, era o desejo de ser empreendedor. Ali eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade. Que é o que acontece, nós vivíamos uma época que o sonho do pai e a mãe era ver um filho formado. Tá? E aí, como um filho que ama o pai e a mãe, que queria honrar o pai e a mãe, eu fui fazer uma faculdade. Sinceramente, sem minha vontade. Não gostava de estudar. E aí fui fazer a faculdade. Olha só que interessante. Agora eu vou pegar um gancho que você falou. Você não gostava de estudar, mas amava aprender. Amava aprender. E Amo aprender, né? amo, né? É uma característica, algo que vem natural de você. Só que o aprender na prática, né? Exatamente. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai aprender na prática. Colocando a cara a tapa, errando. E a maioria das vezes que você aprendeu mais foi quando tu errou. Isso. E você traz esse contexto da quebra, né? O que você percebeu principalmente que foi não dá para fazer negócio com amigo. Principalmente nesse sentido de você não poder cobrar a pessoa. Não é que não dá para fazer um negócio com um amigo, não. É o que acontece. Tu pode contratar um amigo, tu pode contratar um parente, você pode fazer uma sociedade com um amigo, com um parente, porém as coisas têm que ser muito claras, entende? E a gente foi ensinado desde criança a não ser claro, entende? Sim. Quando a criança chegava e falava pro cara, tu é careca, tua mãe fazia o quê? Piá do céu, não faça isso, né? Depois chegava em casa e ainda ficava de castigo, eu levava um laço, né? Entende? Então o que acontece? A pessoa não podia ser sincero. A nossa infância, se tu parar para analisar, a gente foi ensinada a não ser verdadeiro. Né? Esconder a verdade. Esconder a verdade. Entende? Então, tudo isso quando tu tem claro, nós temos a sociedade. Nossa, cara, eu digo assim, ó, o cara que fala, uma sociedade não é bom. Antigamente, hoje tu já vê melhores em sociedade, né? Mas antigamente tu falava que sociedade era a bucha, né? Uhum. Com quem tu falava, Deus ia fazer sociedade. Cara, a sociedade é a melhor coisa que existe. Você não consegue, sendo um só, fazer o mundo girar. Você vai ter uma empresa, 2 no máximo, e ali tu vai ficar, tu vai estagnar. Entende? Só que daí existia 2 pontos dentro de uma sociedade que não era criado. A verdade, primeiramente, e o respeito. Entende? Respeitar quem eu sou, quem o Alan é, quem tu é, né? Saber quem cada um é. E saber em cada parte onde é que tem que estar. Tudo resolvido, né? Então vem esses detalhes que vem pegando na gente, né? Mas aí depois fui para a faculdade, fiz a faculdade, tranquei ela no último trimestre, faltava... Faculdade de quê? Contabilidade. Faltava 3, era em outubro, na verdade, nem 3 meses não faltava, mas como a gente estava com as lojas girando, eu optei por ir para as lojas, né? E tal. No momento ali fui chamado de louco, né? Você é louco, tá louco? Como é que vai parar aí todo esse tempo de faculdade e tal, com o TCC pronto e tal? Falei, cara, o meu sonho é ser empresário e eu vou para cima. Então, depois, se eu puder, eu volto, termino a faculdade, né? Na época, tranquei a faculdade e tal. E fomos para cima. Isso você já tinha quantos anos? Eu tava com 23 anos. 23, enquanto tu tava no Legio, você trabalhou e começou a faculdade. Comecei no Nick. Começou no Nick. O Nick foi um dos caras que me apoiou muito na época fazer, né? E o Nick foi depois da Unigil. Entendi. E aí como é que tu teve esse link de... tava estudando, como é que veio a oportunidade de você empreender nas lojas? Porque foi o teu primeiro negócio que foi consolidado e permaneceu. Antes teve o Lavacar. Sim. Mas como é que gerou essa ideia do negócio? Como é que aconteceu? O que acontece? O meu perfil já é um perfil de muitas coisas, né? Já vem desde a infância querendo ter uma empresa sortida, né? E aí eu tinha essa vontade do 10. Eu achava o 10 excepcional. Só que o que acontece? Eu não tinha dinheiro. Não tinha condição. Sempre quebradão. Sempre quebrado. Fazia as coisas quebrado. Fazia as coisas quebrado. Fazia quebrado. Então, ia para o Paraguai buscar mercadoria. Ganhava dinheiro nos trocos ali, gastava tudo. Tinha, né? E era impressionante.
Mas com isso, um dia eu saí do Nick e fui trabalhar no Mos Meneghel, na época. E daí o cara pensa, meu Deus, mas não parava em serviço nenhum. Mas não era, começou cedo mesmo, né? A trajetória. Só aí foi uns 10 trabalhos, né? Só aí foi um monte de trabalho, né? E aí eu fui pro Meneghel. Quando eu fui pro Meneghel, um dia eu tava no banco, o Fefe, que era cliente do Nick, falou, cara, não sabia que tu ia sair do Meneghel, senão a gente podia ter te chamado para fazer um negócio, eu tenho com a ideia de montar um negócio, tu seria o cara certo. Eu falei, mas tinha que ter me falado? Ele falou, mas eu não sabia que tu queria sair. Mas tem que adivinhar as coisas também, né? Se vira aí, você adivinha. E aí fomos conversar, eu falei, mas vamos conversar. Daí ele me abriu o jogo, falou, ó, eu quero montar um negócio de doce, fazer venda de doce e tal. Daí eu falei, cara, a loja de 10, cara, eu tenho um projeto com uma ideia de abrir umas lojas de 10 e tal e tal. O Fefe escutou, mas o ramo dele não era esse, não deu muita bola, né? E aí um dia ele me chamou e falou, viu, eu preciso fazer uma consulta em Curitiba. Tu me leva lá e vamos ver uns negócios, uns doces e tal? Vamos, né? Vamos lá? Beleza. Pedi pro Meneghel, expliquei a situação pro Meneghel, que existia a possibilidade de a gente montar uma empresa. O Evandro, prontamente na época, falou, cara, eu vou te falar duas coisas. Uma, vai e tenta. E se tu não quiser ir, eu te dobro o salário pra tu ficar. Então, mais um desafio pro cara pensar, né? Largar o... Mas o cara que é empreendedor, ele também não pensa muito, né? Ele é um... Sim, Se joga, né? Porra louca, ele se joga, né? E aí, eu fui e começamos com o negócio de doce. Inclusive, o caminhão do Meneghel estava lá pra cima, já arrumamos um frete para descer, e compramos salgadinho e coisa. E pegar uma filinha que o Fefe tinha lá. E você tacamos vendendo nos barzinhos e coisa, e eu ia ponta a ponta vendendo, né? Mas nisso, a condição da gente era muito boa, né? Que na época a gente não tinha nem condição de ficar num hotel e tal, né? Para Curitiba. E nós chegamos em Curitiba, fomos na casa de um amigo nosso lá, amigo do Fefe na época, hoje um amigão meu aí, que é o Alexandre Guedes, né? Um médico respeitado lá, mora em Ponta Grossa hoje. Cara que eu tenho uma admiração, assim, excepcional pela história dele e o trabalho que o cara faz, né? Aí fomos posar na casa dele. Daí comendo uma carne lá e tal, ele falou, cara, eu queria montar alguma coisa pra minha mulher. Pra ela ter o dinheiro dela e tal, né? Eu falei, cara, monta uma loja de 10. Você tá... E onde é que surgiu essa ideia do loja de 10? Aí tu continua. Cara, uma vez tinha um cara que queria vender uma loja de 10 pra cima da Sport Center. Foi naquele tempo do boom ali das lojas de 10, né? Antes ainda um pouco. E aí o que acontece? Aquilo me chamou atenção. Porque eu era muita gente. E aí, como eu gosto de muita gente, como eu gosto de vender muito e fazer, aquilo me chamou atenção. E aí o Cláudio estava trabalhando com aquilo. O Cláudio, com a experiência que tinha, a vida, trabalhou tudo nisso aí. Falei, cara, é um negócio. Cláudio da Julita. Da Julita. E aí naquilo já tava as franquias, o Cláudio tava vendendo várias franquias e tal. Mas mantinha o sonho, né? E o Alexandre falou, pois é, minha mãe me falou, mas eu fiquei meio assim. Eu falei, cara do céu, monta uma loja de 10. Se não der lucro, eu te compro a loja. Ele não me conhecia também, sabia que eu não sabia que eu não podia comprar. Mas assim, ó, tudo vem na questão de um sonho. Daí quando o Alexandre falou, no outro dia ele foi lá e alugou a sala para montar a loja de 10. Daí ele falou, cara, eu vou lá para Brusque fazer compra. Eu falei, eu tenho uns contatos lá. Eu tinha de visitar minha avó, e daí durante o dia não tinha o que fazer, eu fiquei rodando o Brusque lá. Via lá a camiseta, R$3,99, não sei o que e tal. Eu cheguei, fui pegando contato com os caras e conversando. E um dia eu falei pro cara, mas você vem buscar de caminhão aí, como é que fica? Mexe o preço? Não, dá para mexer no preço, né? Então, o que acontece? Não tinha condição financeira, mas o psicológico já estava no sucesso. Já tinha visão. Já tinha visão, né? Já tinha visão do negócio. E, beleza. E aí, quando eu arrumei para ele e tal, fiz questão de ir para lá, fui para lá e fui com ele fazer compra. Ele já pegou mais uns contatos e tal, e montou a loja e tal, faceira. E daí tinha a reconsulta do FEP. Fomos para a reconsulta, chegamos lá no Alexandre falou, ó, vem posar aí e tal, fazer uma carninha para vocês, tal, beleza. Fomos lá, chegamos lá, ele fazendo uma carne e tal. Daí entramos no assunto da loja, ele falou, cara, se eu não tivesse estudado o que eu estudei, e eu não amasse minha profissão, eu abandonava para montar a loja de 10. E vou montar já uma próxima, não sei o que, tô alugando tal sala e tal. Aquilo muito rápido, sabe? Cara, daí o Fefe chegou de noite e falou, vamos montar uma loja de 10. Só precisava ver o resultado. Eu falei, ô senhor, até que enfim o senhor tá aí, né, me escutando. Tá louco, a gente conversa tanto, você não fala comigo, beleza? Eu falei, Fefe, vamos, só que eu não tenho dinheiro. Na época eu tinha uma loja de porta-joias, né, de lingerie.
Usava bastante, né? Vendia? Não, só vendia porta-joia, né? A minha madrinha tinha dado a oportunidade pra gente montar aquela vez, né? Na verdade, além de todas as ideias, né, Jonas, tu fazia outras coisas. Tu tá falando, tinha uma loja disso, daqui a pouco parecia outro negócio, tu ia fazendo outra coisa, né? Voltada a empreender, coisas pequenas, mas tu tava sempre fazendo alguma coisa. Sempre empreendendo. Tu vai contando a história, mas daqui a pouco ele conta. Tava com uma loja disso, que tu acaba nem contando, que era um outro negócio que apareceu. Não lembro na hora, E que tu né? fez ali e tava tendo uma renda, né? Massa isso aí, muito legal. E aí cheguei pra minha, na época era a outra esposa que eu tinha, cheguei pra ela e falei, viu, vamos vender a loja, Chocolate com Pimenta era o nome na época, vamos vender a loja, vamos montar uma loja de 10. Ela falou, não, rapaz, vamos montar uma loja de 10, se a loja de Chocolate com Pimenta que vende produto mais caro, tudo não tá dando lucro, a gente espera. E daí falei, então vamos fazer o seguinte, deixa eu vender pelo menos a metade. Daí ela falou, não, então venda a metade. E saí no outro dia a busca. Saí a busca e tal. E eu sempre digo que se tu tem fé em Deus, as coisas desenham certinho no tempo que precisa ser, né? E aí, não sei o porquê, eu fui lá no Nene, chapeador. Cheguei lá no Nene, conversando com ele, o Nene falou, pois é, eu tô contando montar algo pra minha mulher. Eu falei, mas homem, tem uma loja pra tu vender. Tá aí, ó, casou o negócio. Ele falou, não, mas aqui eu não posso comprar uma loja. Ele falou, não, mas eu te vendo só a metade. Ele falou, mas vamos pensar. E já conversei com o Nene e a Mari na época, tudo e tal. Resumindo, fechamos o brick. Peguei um cadete, uma moto e 2 cheques. Fui lá, troquei o cheque com a agiota. Cheguei no rodão lá. Chicão, quanto me paga na moto e no cadete? No cadete. Te pago tanto na época, não lembro, acho que eram uns 8 mil, o cheque dava mais... Era 9 mil e daí o cheque dava mais 7 mil e pouquinho. Troquei, eu vendi para ele no dinheiro. Resumindo, juntei 15 mil, peguei mais 10 emprestado com a agiota e fomos montar as lojas. 25 mil cada um. Eu, o Fefe e o Regis na época. Fomos montar. E aí começamos. É por fé mesmo, pegou com a Jota o dinheiro. Não, é por fé. Falei, a última Confiava tanto no negócio, não vai ter problema, eu vou... Eu falei, senhor, ou tu me quer aqui ou aí, né? Porque daí, Se não der certo, eu não vou pra aí. Boa. E aí fomos, cara, montamos a loja. O começo foi muito difícil e consegui montar, mas é aquela situação, tudo vem na fé, não acreditar. Fomos para Curitiba, se perdemos, caímos em São José dos Pinhais. Aquele movimento de gente e tal, a gente acostumava com o Dionísio, que na época não tinha nem 10% do movimento que tem hoje, né? Não que seja enorme, mas para quem tá de fora vai vir conhecer, vai pensar, é enorme lá, chega aqui, né? E aí fomos ver uma sala, primeira sala, 15 mil reais o aluguel. Meu Deus, quando a mulher falou 15 mil reais o aluguel, assim, eu falei, Senhor, você não vai me ajudar aí, cara, o que tá acontecendo, né? Daí eu falei, não, a gente precisa de uma sala menor, preço melhor e tal, pode ser uma transversal. Eu tenho uma sala. Assim, assado. Chegamos lá, fui ver a sala fazia um cone, assim. Dava uns 30 metros, mais ou menos. Não tinha como montar a loja, né? Aí eu olhei aquela sala, tudo, e vim fechar a porta, as portas de ferro, assim. Peguei na porta e falei, meu Deus, arruma a sala pra nós, cara. Preciso dessa sala. Que eu fui puxar assim, olhei assim a placa, aluga essa sala, 200 metros quadrados, direto com o proprietário. Eu falei, é essa aí. Olhei a sala, falei, é essa. Liguei pro cara, falei pro cara, conversei um pouco com ele, ele falou, eu tô em Curitiba hoje, mas vocês querem ver a sala e tal? Eu falei, o senhor volta quando? Mais perdido que cupim metalúrgica, né? Não sabia nem onde que era Curitiba, mas... Ele falou, não, daqui um pouco mais eu tô aí. Eu falei, então nós vamos aguardar o senhor. Falei, então nós vamos aguardar o senhor aí. Fomos lá, olhamos a sala, o seu Luciano, a dona Patrícia lá, nossa, na época. Olharam tudo. O cara sentiu uma verdade em nós, eu sempre digo, aí Deus vai na frente e prepara, né? E os caras alugaram para nós. Mas alugar não pelo histórico nosso financeiro, e sim pela dó de nós, né? E alugamos, fomos, deu tudo certo, montamos a loja começou bem, começou a decair. E aí foi trabalho, corre. Apareceu a oportunidade, vamos montar outra loja. E vamos montar outra loja, e eu e o Fefe loqueando já, né? E o resto foi piazada. Vocês estão loqueando, nós não estamos indo bem, que a primeira vamos montar a segunda, já está alugada a segunda. E aí fomos. E conseguimos ir deslanchando, com muito trabalho, muitas quedas, levanta, vai e faz, mas... Qual que foi o maior desafio nesse começo aí das lojas para você? O maior desafio foi primeira coisa, se conhecer. Entende? O que acontece? Nós tínhamos uma sociedade, o Fefe e o Regis tinham outro serviço e eu tinha que correr atrás.
Mas aí, de novo, vem a questão do cara não se conhecer. Então, tu ia, buscava mercadoria, corria atrás e tal, mas tu não tinha nenhum preparo para estar treinando as pessoas que estavam sendo lideradas por você e, ao mesmo tempo, tu não tinha nenhuma noção de negociação. Entende? E aí vem de novo a questão do orgulho. Que o orgulho é uma coisa que derruba qualquer um. Entende? O que acontece, o FEF é um cara que eu falo sempre, é um cara que eu tenho uma admiração enorme em questão de administrativo, eu desconheço igual. Nem o Paulo Guedes, que não fique bravo comigo, é bom que nem o FEF, né? Então, o que acontece? O FEF tentava colocar, mas o orgulho, não, eu tô fazendo, eu tenho que fazer assim e tal. Ia fazer. Então, eu acho que o maior desafio foi em cima disso. Quebrar o orgulho. Quebrar o orgulho de tu saber que tu não é o tutuzão, que tu precisa... Precisa Ajuda, aprender precisa e aprender com os pessoas, outros. né? Uhum. E aí foi, a gente teve muita dificuldade, as lojas crescendo, mas sempre teve uma virtude que as inaugurações sempre foram boas. E aí depois Aquilo que a gente falou antes, né? Que quando inaugura, bomba, o negócio vai, só que daí vem o depois da inauguração, né? Que é o que vem tu tá a falando. queda, começa a cair a venda, né? E aí vem a situação também do cara se tornar um empresário grande, né? Uhum. Porque aí vem o desafio, né? Se parar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Mas automaticamente tu bombava, comprava mercadoria, a loja dava uma decaída, tu não tinha como pagar a mercadoria para frente. Tinha que abrir mais uma Aí loja. tu abria a loja, aquela loja bombava, tu usava aquele dinheiro para manter as outras para trás, digamos, as outras que não estavam indo bem, né? Não é que não estava indo bem, elas estavam indo, só que elas Estavam se automaticamente mantendo, tinham mas não estava dificuldade, tendo. Uhum, entendi. Isso. E aí foi crescendo o bolo, daí o FEF vendeu a empresa dele, veio para assumir a loja também, o Regis também veio assumindo, e aí a gente foi crescendo junto. Mas conseguindo entender o conhecimento de cada um, entende? E dividir o que cada um ia cuidar. O que cada um ia cuidar. Como é que vocês dividiram isso? Na época, nós passamos uns 4 anos sem dividir. Todo mundo fazia tudo, entende? Então era muito difícil, era tudo muito pesado, muito complicado de fazer. Seria 3 atitudes, 3 tomadas de decisão. É uma coisa muito difícil de lidar, né? Até que um momento a gente entendeu que nós precisava dividir. Aí eu fui para o setor... daí veio a minha separação na época ali e tal. Aí o Regis e o FEF assumiram. E por isso que eu digo, tu tem que ter pessoas honestas do teu lado, senão tu lasca também, né? Aí na época eu decaí, sofri com a separação na época e quis até me sair da loja, né? Pensei, pô, cara, tô ganhando dinheiro, tô fazendo a coisa andar e tal, mas aí agora destruí minha família, né? Então já vem um baque grande, né? E o FEF e o Regis falaram, não, tu não vai sair. Nós vamos dar 1 ano para tu se dedicou no começo aí, nós vamos te dar 1 ano para tu reabilitar e nós vamos tocar as lojas quanto isso. Que legal. E me deixaram de boa, startup e fiquei. Aí nisso... Tirou aquele ano de sabatino. Isso. Aí fiquei por ali, daí aquele ano comprei uma marmoraria com o meu ex-cunhado, e na época ali que ele trabalhava com mármore e coisa, e fomos tocando marmoraria, de novo não deu certo a marmoraria e tal, e daí eu trouxe o Júnior para administrar a marmoraria e sócio também, que é um cara nota 10, nota 1000, um cara inteligente e tal, e daí depois eu acabei voltando para as lojas, daí tava corrida, eu vendi minha parte da marmoraria pro Júnior e tocamos as lojas, né? Mas tudo isso aí vem de novo na questão do conhecimento. O cara se conhecer, quebrar protocolos. Eu não sabia que eu era bom em ir lá montar uma loja. Eu não sabia que eu era bom em atrair as pessoas. Eu não sabia que eu era bom em desenhar um layout rápido, em ser veloz nisso aí, né? Que hoje a minha parte de velocidade, montagem de loja e coisa é muito rápida. Hoje vocês montam a loja em 30 dias menos? Não, ao máximo 21 dias. 21 dias. 21 dias. Caraca. A loja é de quantos metros? Em torno de 500, 600 metros. Caraca. Top. É rápido, É rápido. Né? Mas aí o que acontece? Aí quando a gente quando eu comecei a entender o meu perfil, o meu jeito de ser, que daí é a inteligência emocional, estudar um pouco, ter a humildade de parar e dizer, pô, aqui eu não sou bom, entende? E aí quando isso começou a girar, que a coisa enganjou, e aí deslanchou as lojas. Entende? Aí, uma época, o seu Herto teve a oportunidade de oferecer para nós até um treinamento lá em Porto Alegre. O FEF e o Regis fizeram o orgulho. Não, eu não preciso. Eu não preciso sair, essas coisas aí e tal, porque vai saber se não é do capeta, não sei o que e tal, né? E eu não vou nisso aí. E passou um tempo, aí eu tinha voltado com a minha ex-mulher, aquela vai e volta e tal. Um dia eu decidi fazer. Falei, eu vou ir para esse curso. Era uma quarta-feira e na sexta-feira ia sair a van para ir para o curso. Falei, eu vou ir para esse curso. Se larguei, fui lá. Cara, aquilo deu uma
pegada no cara, daí eu fui começar a me entender. Fiz uma viagem para mim mesmo, né? Eu falei, pô, cara, ali eu peguei todos os códigos, por que eu quebrei várias vezes, por que as coisas... Entendeu tudo. Entendi tudo. E aí depois eu fui entendendo o que Deus falava com a gente, né, e tal. E aí eu entendi que Deus é muito piedoso, né? Senão ele tinha matado nós há muito tempo, né? É verdade. Que ali eu entendi que eu era um cara que eu não era um bom administrador. Eu não era bom com finanças. E eu não aceitava isso. Entende? E aí eu tinha um cara mega administrador que era o Fef do meu lado. Entende? Tinha o Reis, que é um mega administrador também do outro lado. E eu não seguia os exemplos do cara. Eu queria ser sozinho. Eu queria ter uma sociedade, mas agir por mim. E ali a gente começou a se entender. Ali parece que engajou a equipe, quebrou, a engrenagem andou. E ali daí eu comecei a buscar conhecimento, gostei do curso, fui fazer outros cursos e tal. Depois, fiz o curso de programação neurolinguística, daí fui fazer outros cursos para pegar conhecimento e tal. E aí a gente deslanchou, né? Mas eu brinco que Deus é muito bom porque muitas vezes eu dobrei o joelho e pedi para ele matar o devorador da minha vida, né? E, cara do céu, ele não me matou. lá eu descobri... Ainda bem, né? Falei, ainda bem que não me escutou. É que nem o cara que é obeso e fala assim, mas eu nem como tanto. Aí vai, se fosse filmar a rotina dele lá e colocar depois, né? Que nem aqueles quilos mortais, o quanto que o cara come numa semana, num dia. Absurdo, né? Mas e quantos anos já faz, Jonathan, com as lojas? 14 anos. 14 anos já. Então, 2010 vocês abriram a primeira loja. 2011. Vai fazer 14 anos agora. Nossa, 2 de setembro de 2011. E ali, depois de 4 anos ali que vocês alinharam o que cada um foi fazer. Foi nesse momento que você fez o curso, o treinamento? Ou foi depois? O treinamento eu fiz em 2017, se não me engano. Acho que foi 2017, 2018. A mente já vai falhando um pouco, né? Sim, mas nesse período. Mas é nesse período aí. E aí que realmente engajou nós, né? Mas o que acontece não é só o treinamento em si. O treinamento é essencial, é sensacional. Meus líderes, eu oriento a fazer. A gente até ajuda em algumas contrapartidas para que eles façam e tal. Porque quando tu tá de bem com você, o resto, cara, tu consegue fazer. Consegue extrair. Agora, se tu não tá de bem com você, meu amigo do céu, arrebenta, né? Mas a principal situação é tu se conhecer e se aceitar, né? Hoje tu vê se nós falar de empresa, qual que é o maior problema do empresário hoje? Funcionário? Pessoas, né? Pessoas. E não é. Se tu parar para analisar, não é. É o líder não saber achar as pessoas certas. Cada um tem a sua virtude, cada um tem o seu ponto bom. O líder identificar essa pessoa, quer dizer, olhar para o funcionário e ver, esse cara tem esse potencial para fazer tal coisa. Vou direcionar aqui, e como tu se encontrou, né? Eu me encontrei na montagem das lojas. Eu consigo fazer isso com maestria. Tu olhar o teu funcionário e dizer, vamos supor, o Rodrigo não é bom aqui, mas ele sabe fazer aquilo. Tu direcionar o potencial do teu funcionário para aquele trabalho, para a loja desenvolver, e seria mais ou menos isso. Exatamente. Hoje o que acontece, eu tenho muitas pessoas que são líder da loja e ela não se conhecia. Ela não sabia que ela era um líder. Entende? Então o que acontece era assim frustrado. Como o Jonathan não tinha essa não tinha noção do... Aí que entra a questão do cara se conhecer como líder porque o líder leva o liderado até onde ele já foi, né? Exatamente. Então, é nessa parte o que acontece, geralmente as pessoas querem desenvolver, mas elas querem que a pessoa venha pronta. E não é assim. E a pessoa não é pronta. Por mais a pessoa pode ser o melhor gestor, o cara pode ser gestor da van e vir dentro da minha loja e de repente não ter a mesma forma que eu... E assim, o que tu falou, a tua vida fala exatamente isso. Que tu foi se moldando, aprendendo cada vez mais para ser quem tu é hoje. A mesma coisa é um funcionário, porque eu também já fui funcionário de empresa, né? Então você vai dentro da empresa, claro, daí como tu falou, o líder, se te conhecer, se olhar para ti com outros olhos, vai pegar o teu melhor já no início. Sim. Mas a gente vai se moldando, vai aprendendo um pouquinho aqui, vai aprendendo um pouquinho. E quando tu se vê, tá fazendo um negócio, eu nem imaginava que eu fazia aquilo, porque a pessoa te direcionou e te usou da tua teu melhor serviço, a prestação de serviço para fazer aquilo ali. É mais ou menos isso. Exatamente. Tu pega o teu funcionário, já sabe como funciona, porque aconteceu contigo, né? Sim. E a tua vida é assim, né? Tu foi aprendendo, tu pega o funcionário e vai botando ele. Eu vou colocar o Rodrigo a fazer aquilo ali, que ele vai, vamos ver se ele vai se desenvolver bem aquilo. Não, isso aqui ele não soube desenvolver, bota no outro lugar. Deve ser mais ou menos isso. Hoje o que acontece, o ser humano em si, no meu ponto de vista, né? A gente também não é dono da razão, né? Sim. Mas o ser humano em si, ele é muito frustrado por uma coisa que é a lógica. Entende? Errar é humano. Entende? E as pessoas se julgam o tempo inteiro por ter errado. E aí elas deixam de crescer, deixam de desenvolver, viver naquela mágoa. E o medo de errar depois, né? E aí depois disso vem o julgamento.
Entende? Porque as pessoas se auto-julgam pela sociedade. Entende? A sociedade julga as pessoas por isso. Por que o Instagram e o Facebook e o TikTok e tal, por que eles têm sucesso? Você parar para analisar. Entende? Porque geralmente eles só contam as coisas boas da vida da pessoa. Entende? Sim. Essas ansiedades hoje, nós vimos, eu tenho, acredito que uns 60% das pessoas dentro da loja têm crise de ansiedade. Entende? E se você pegar na sociedade é maior que isso. Hoje, no total, quantos funcionários tem? Hoje na parte que eu cuido, 160. Então, 60% aí Vamos jogar aí quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas. Então, o que acontece? E com quem você conversar hoje, quem escutar o podcast, a maioria deles vai se identificar com a ansiedade. Sim. Entende? E o que a ansiedade é? A ansiedade é o futuro. Pessoa que não consegue parar e viver o presente dela. E fica sofrendo pelo futuro. Porque o que acontece? O futuro a gente tem que sonhar, a gente tem que ter a situação do futuro, mas ao mesmo tempo nós precisamos viver o presente. Certo? Então, a ansiedade é o futuro, depressão é o passado. É batata. A pessoa que está depressiva, ela está sofrendo pelo passado. A pessoa que está com ansiedade, ela está sofrendo pelo futuro. Certo? E da onde que vem isso? De julgar a vida dos outros. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Entende? As pessoas, um casamento, por exemplo, só olham um casamento e falam, meu Deus, aquele casal é perfeito. Aquele casal não briga. Cara, todo mundo briga. Entende? Esses dias... Todo mundo tem seus fantasmas. Tem uma pessoa que, não vou citar o nome, coisa, daí ela se separou, né? O casal, nota 10, senti muito deles ter separado e tal. Daí eu falei, eu tentei dar umas ideias para ela, explicar a situação para eles tentar reativar, né? Tava quente ainda. Daí ela falou, mas a gente não briga. Eu falei, então tá aí por que vocês separaram? Tem que ter atrito. É porque significa que importa, né? Isso, e tem que ter atrito, e aí entra a questão da humildade, o cara entender, eu tô sendo corrigido porque ela quer uma pessoa melhor de mim. A minha esposa está sendo corrigida porque eu quero uma pessoa melhor dela. Entende? Então, às vezes as pessoas dizem, mas está sendo cobrado. A pessoa não está indo buscar outra, ela está querendo formar você do jeito que ela espera você. Sim. Entende? E aí um simples alinhamento que pode resolver muitos casamentos, né? Mas vindo na questão da ansiedade, aí as pessoas ficam assistindo. Elas vão lá no Instagram ver o Alan postando lá de roupa bonita na Patagônia, tranquilo, não sabe se o Alan dormiu bem a noite inteira, se está com problema financeiro, se está com problema na família. O Alan vive uma vida espetacular, entende? Então, eles vivem esse... A bolha, né? Essa questão que ele demonstra o que quer ser, entende? Mas aí, na vida real, ela olha o Instagram dela mesmo e ela começa a pensar, puta merda, cara, não sou nada disso. E aí vem a questão do julgamento. A pessoa começa a se julgar como fracassado, porque ela está enchendo uma inverdade na vida dela, entende? Então, no meu entender, essa parte de ansiedade é o que está acontecendo hoje com a gurizada. Aí a gurizada vem, vamos dar um exemplo, a inteligência artificial aí que vem punk, né? Sim. Bom e ruim, né? E aí a pesada vai ter que principalmente saber dominar isso aí. Isso é muito importante para eles poder ter uma vida boa, eles vão ter que dominar essa parte. Principalmente ser um empresário e tal, porque vai ter muita gente que estudou para ser um doutor, para ser um advogado, para ser um contador e coisa, e a inteligência artificial vai tomar esse lugar. Infelizmente vai tomar esse lugar de muita gente. E aí vem o baque, porque dentro de uma faculdade, não estou criticando a faculdade, mas eu sempre levei muito claro isso no tempo de faculdade, se algum colega de turma ver vai lembrar das frases que eu usava, né? Que a faculdade é simplesmente um conhecimento que está tendo. A partir dali vai depender de você, vai ter muita dificuldade e vai ser muito difícil para tu alcançar o que tu almeja quando tu começou ela. Entende? Então essas pessoas vão estar formadas, vão estar com um futuro desenhado, só que quando ela cair ali na realidade, que ela saber que a vida é diferente, o baque vai acontecer. Entende? Tu pega venezuelano hoje, os haitianos que estão nas cidades, tu parar a conversar com eles, são tudo pessoas formadas. Sim. E estão tendo que recomeçar a vida deles. E como que é? E a pessoa que está ali vai saber recomeçar a vida? Entende? Então, para tu ser um empresário de sucesso, você tem que a primeira coisa aprender a ser fracassado. Tem que aprender a errar. E o cara vai errar muito. E lidar, né, com isso. E vai fracassar muito. Aprender a lidar com esses erros, né? Esse que é o... E a questão do julgamento é essa questão. Ele vai ter que aprender a não se julgar. Entende? Tu tem uma expectativa, todos nós temos uma expectativa de vida. Mas tu não vai alcançar ela naquele limite. Entende? Eu tinha uma expectativa de vida, sonhava muito grande em muitos momentos, para aquele momento que eu vivia. Hoje eu sou bem mais grande do que eu sonhei muitas vezes, entende?
Mas fui muito mais pequeno, muito mais tempo do que eu sonhei muitas vezes também. Então, se tu não aprendesse a fracassar e não ficar se julgando e levantar a cabeça e trabalhar... Resiliência, né? né? Aprender constantemente e lidar com as situações. E quanto mais eu aprendo com os meus erros, maior é o meu crescimento. Com certeza. Mais eu vou mudar. E você tocou em pontos preciosos aqui. Orgulho, o julgamento e a comparação. Se a pessoa aprender a lidar com essas coisas que são essenciais emocionalmente, vai construir o resultado que ela quer. Eu gosto de entender que o resultado não é sobre uma variável ou sobre algo que vai e pode acontecer. O resultado é muito mais condicionado àquilo que eu decido. Eu decido viver isso. Então o Jonathan, ele decidiu lá atrás que ele queria empreender. Por isso que você fez várias vezes até dar certo. Então o Lavacar, depois com a outra loja lá de lingerie. Então traz isso para você que está aqui nos assistindo. Tá errado, errando, só aprende. O jogo principal do orgulho é o contrário do orgulho, que é a humildade, é reconhecer e aprender. Exatamente. E muitas vezes você vai ter que simplesmente falar assim, ó, eu errei, não tem mais como, vou ter que fazer diferente e eu não sei como fazer. E aí sentar numa roda com pessoas e aí fala que o têm Jonathan falou, conselho. falar a humildade e pedir ajuda. Falar, não sei fazer, eu não é o que eu me encaixo, então eu quero ajuda, né? E outra coisa para vocês aqui que estão assistindo, que eu pego aqui que o Jonathan falou, é sobre você entender, você que é empreendedor, que deseja empreender, que você precisa crescer. O teu negócio é do teu tamanho. Exatamente. Se você crescer emocionalmente e mentalmente, você vai ser maior. E aí você implementou teus negócios, Jonathan. A loja foi crescendo, foi a virada de chave que você precisava mudar. 2017. E aí depois quando que veio os próximos negócios, os próximos projetos, que depois veio as ideias, a construtora, e aí eu abri mais lojas e também o Puma, né? Puma Veículos. Sim. Como é que surgiu esses novos negócios? Essa parte que acontece, vindo ali, voltando um pouquinho no gancho teu ali para chegar nessa aqui, o que acontece? Primeiramente, as pessoas têm que gravar uma coisa. O empresário, quando ele começa a ser empresário, a primeira coisa que a pessoa que tem um negócio paralelo com o dele, que é o mesmo segmento, a pessoa já se reconhece como concorrente. Entendeu? Primeira coisa, errado. Cara, se tu tem um cara que está ali 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ele é o teu professor. Vai lá ter humildade e falar pro cara, tem que aprender com ele. Negócio, precisa aprender contigo. O que tu errou? Entende? Cara, se o cara não te contar, beleza, tu vai atrás de outro. Então, tudo entra em cima... vai ensinar. Entra em cima do network. Mas, principalmente, a pessoa precisa saber quem ela é. Qual é o meu ponto forte? Nós somos... cada um tem o seu ponto forte. E aí você precisa buscar pessoas que têm o teu ponto... Onde é o teu ponto fraco, ela seja forte. Só que daí tem uma moral em cima disso, né? A pessoa que tem isso aí, ela vai te incomodar. Entende? E é por isso que a gente não cresce, porque geralmente tu se incomoda com as pessoas que são fortes no teu ponto fraco. Pode cuidar, se tu tiver uma pessoa que tu não se acerta com ela, tu vai entender que aquela pessoa tu não está se acertando porque tem alguma coisa em você que ela tem e você precisa. Entende? Então, de novo, vem questão de humildade, de saber entender a pessoa, de saber entender o dia da pessoa e saber que não é um concorrente, e sim é uma pessoa para somar contigo. Eu sempre fui de somar as pessoas, transbordar. Quando tu tá falando, tipo, eu tô falando aqui, tem vários códigos que eu mesmo pego de mim, que eu não sabia. Com certeza. Entende? Então, quando tu vai falando, tu vai conversando, vai tendo um network, vai buscando essas pessoas, vem novas ideias, certo? E aí começou a ideia de construir. Tinha um contato com o pessoal que construía e conversava sempre com eles, começou a dar sede de construir. Falei, cara, vou construir. E aí fui procurei muito obras e tal, e de novo essas obras vêm no meu perfil, que é a velocidade. Então, qual que é a obra mais rápida? Como que faz isso? Eu conheci um senhor lá em Cascavel, ele fazia na época construção in loco. Porém, ele estava saindo de uma empresa e ele tinha as formas dele lá, que o patrão dele tinha dado para ele e tal, mas não era voltado ao que eu tinha feito de projeto. Ele construía prédios, 4 pisos, reto, e eu queria fazer um negócio mais bonitinho, fui fazer os sobrados.
consegue fazer? Não, consigo e tal. E aí ele veio ter que remodular a forma dele. Entende? Nem ele tinha esse conhecimento na época que ia precisar fazer tudo isso. Então começamos a montar, construir, não deu certo. A obra era barata, porque tu vem um sistema de chapa de madeira, né? Vem, monta a estrutura, faz baldrame e tudo, concreta, monta a estrutura em cima, malha de ferro, desce as mangueiras da energia, outra chapa, grampeou a chapa e concreta. Entendeu? Então, em questão de uma semana, tu tinha que erguer um piso de obra, né? Então, era tudo muito rápido, muito veloz. Tá? Você gosta. Aí, o que acontece? Aí vem a questão, de novo, do cara se conhecer. Eu fui, em vez de eu fazer, por exemplo, uma casa para testar, eu construí 7 sobrados num terreno. Aproveitei o máximo do terreno. Beleza, depois não deu certo com ele, peguei um pedreiro para trabalhar na época, um amigo meu, o Marcelo, veio para cá, não estava com serviço, veio tocar a obra a mim, tocou a obra, entregamos a obra. Moral da história, credibilidade. Eu comecei a construir aquela obra, eu tinha 150 mil reais aquela vez, e fazer uma obra daquele tamanho. Só que as pessoas, como eu tinha credibilidade, as pessoas começaram a comprar a ideia. E aí eu vendi 4 sobrados aquela vez. São 8 sobrados lá. Vendi 4 sobrados aquela vez para levantar o capital. E aí consegui terminar todos eles, deixei show de bola, entreguei tudo, muita dor de cabeça, que daí tu vai aprendendo e tal. Na época, fomos no cartório, não dava certo aquele condomínio. Aí o seu Gilmar falou, viu, mas esse condomínio não dá certo, não vai ter que ter 2 ruas. E eu já estava atacando ele laço, né? Aquilo, perfil acelerado, quando tu vai fazer o projeto, o cara já está lá arrumando o terreno e fazendo o baldrame, né? E aí eu falei, não, mas dá certo, Gilmar. Falei, não, mas não dá certo, tal. Falei, não dá certo. Aí eu tinha um cara lá em Curitiba que tinha feito um condomínio parecido, que eu me espelhei nele. Fui lá conversar com ele. Ele falou, não, tu tem que fazer um condomínio em lito. Mas como que é isso? Assim, explicou mais ou menos. Vim ali, falei com o seu Gilmar, deixa eu dar umas pesquisadas. Pesquisou e falou, não, realmente existe condomínio e tal. Se encaixa no teu plano diretor ali, dá pra fazer. Eu falei, show de bola. E aí a gente fez, comecei a construir, depois construí uma sala comercial minha, aí fiz minha casa, e agora fiz recentemente umas kitnet para locação. O que é o network, conexão? Se não tivesse aquela conexão ali, talvez tu não ia até hoje o negócio travado lá, ou de uma outra forma diferente, ou gastado muito mais do que para liberar a obra. E daí entra a questão da humildade, de tu ir lá pedir, falar, cara, eu preciso de um apoio teu. Vou pedir para quem? Para o cara que seria um concorrente. Entende? Se eu tivesse a ideia de concorrente do cara, eu estava me batendo a cabeça para resolver. Talvez tinha resolvido, talvez não tinha resolvido. Mas eu já tive um atalho, fui direto ao cara, conversei com ele, ele me jogou o que precisava fazer. Resolveu tudo pronto. Foi meu professor, né? Então as pessoas, quando começam, tem que ter essa humildade, saber que tu está começando e precisa empreender nisso. E aí, beleza, construímos tal. A construção, de certa forma, ela é fácil, ela é estressante, mas ela é uma coisa fácil, porque tu tem uma projeção. Se tu pegar um administrador de obra, por exemplo, o cara vai lá, vai administrar a tua obra. Foi engenheiro, sabe do que eu estou falando. Automaticamente tu precisa investir e fazer, né? Mas é fácil falar, vai lá ter o dinheiro, não precisa ter o dinheiro. Entende? Tu pode ter um crédito. Eu fui lá, peguei um crédito no banco, peguei um crédito no banco, fiz as kitnet, hoje eu pago a parcela do banco com as kitnet e me sobra dinheiro das kitnet do aluguel. Sim. Então, de novo, vem a questão de crédito. Tu precisa ter crédito, né? Meu pai sempre falava, tu não precisa ter dinheiro, mas tem que ter crédito. Aonde tu ir tem a crédito. Se alguém vir te cobrar aqui em casa, eu te cago a pau. Mas nesse momento ali você já sabia lidar com dinheiro. Sim, aí eu já Tem uma história legal que você me contou lá do teu pai lá, do pneu que furou da moto, era esse? Conta essa história aí pra nós. Uma das lições assim, mais marcantes na minha vida, e esses tempos atrás, uns 3 anos atrás, a mãe puxou a história e eu não sabia que a minha mãe tinha uma mágoa daquele momento. E aí quando ela puxou a história que eu contei para ela falou, puta, eu não tinha pensado nisso, cara. Entende? Então, ressignifiquei uma situação na minha mãe, né? Mas o que acontece? Eu sempre ajudei em casa. Desde o primeiro dia que eu ganhei dinheiro, eu ajudei em casa. E ajudei o meu pai na época a comprar o carro dele, na época comprou um Chevette, depois trocou por um Monza e tal, e sempre ajudando. Quando eu fiz meus 18, eu comprei uma moto nova. Fui lá e tirei uma moto, na época dava R$1 e... Caraca, aquele plano do Lula, né? E daí a Maristela, minha amiga, me cobrou R$1 de entrada na época. E aí, beleza, compramos a moto. Não, naquela época R$1 valia alguma coisa, pelo menos, né? Dava pra comprar uma paçoca e uma coca. Não, aquela vez R$1 o pastel era 50 centavos, olha aí. Um pouco mais, né?
Dava pra tomar um café. Facilitar, dava pra tomar um café na época. E aí, comprei a moto. Mas, de novo, o que acontece? Eu não tinha nem dinheiro para dar entrada. Entende? Por mais que eu ganhava dinheiro, eu dava um jeito de gastar. Né? Tava o devorador ali, né? Sim. Arrebentando. E aí, andei com a moto, tal, tudo certo. Chegou um certo dia, eu não sabia que gastava o pneu da moto. Aí tava gastando o pneu da moto e estourou o pneu da moto. E daí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, me empresta um cheque que eu vou lá no seu Valdir trocar o pneu da moto lá e faz ele pro dia 15, que eu recebo até dia 7, daí eu lhe pago antes ali pra garantir, né, e tal. Ele falou, tu ganha quanto por mês? Daí na época eu ganhava tipo R$500. Eu já ganhava bem, o salário era bem menor na época, eu já ganhava quase 2 salários. Falei, eu ganho R$500 por mês, tu ajuda quanto em casa? Eu ajudo com 100. E tu paga quanto a parcela da tua moto? 99. Tá. Daí ele falou, e tu gasta quanto de combustível? Gasta uns R$20 por mês e tal. Na época o combustível era barato, Sonho, né? combustível, R$20. Na época era barato o combustível, né, e tal. E beleza e tal. Ele falou, e daí o resto do dinheiro tu faz o quê? Daí eu falei, não sei. Daí ele falou, então faz o seguinte, falta quantos dias pra tu receber? Faltava 10, 12 dias. Ele falou, vai a pé esses dias e pensa como que tu faz, o que tu faz com o teu dinheiro. Daí quando tu receber, tu compra o pneu. E aí tu vai aprender a guardar dinheiro. Cara, na hora eu fiquei puto da cara. Você velho, sem vergonha de dei tanto e... falei, nem vou falar muitas coisas, capaz de chegar em casa e apanhar dele não, né? E aí foi. Só que aquele dia eu fiz um combinado comigo, que eu não ia mais precisar pegar dinheiro emprestado para arrumar o meu carro, a minha moto, quando eu precisasse e tal. E realmente aquilo foi... E daí minha mãe foi lá, conversou com o seu Valdir na época e tal, a mãe sempre conhecendo a cidade e tal e coisa. O seu Valdir sabia da credibilidade da gente e autorizou trocar o pneu, né? Uhum. Mas o que acontece... Para mim, só aquele momento que aconteceu já me marcou para mim e me deu uma lição de vida. Entende? Então, o que acontece? Eu podia ter ficado com raiva do meu pai, eu podia ter ficado fazendo um monte de julgamento e falando que a vida era injusta comigo, naquele momento. Entende? Mas não, eu fui lá atrás e falei, pô, cara, eu tô errado mesmo. Entende? Aquele momento eu tive a humildade de saber que eu estava errado e eu tinha que melhorar. Falei, vou melhorar. Então, foi aí que foi um destrave na vida, né? Mas para mim ter o que eu tenho hoje, aquilo lá significou, entende? Aquilo lá fez eu fazer, pô, eu tenho que ter uma reserva, eu tenho que ser isso. Inconscientemente, eu conscientemente não tinha essa noção, mas inconscientemente o meu inconsciente cobrava, Jonathan, tu tá gastando demais, tu não tá cuidando, tu não tá fazendo isso, tu tá ganhando dinheiro, tá perdendo, tá consumindo teu dinheiro, entende? Ganhei meu primeiro dinheiro, fui comprar um carro. Sim. Comprar um carro, né? Andar com os 4 vidrão baixo, né? Fora na cidade, dar a voltinha final de semana pros outros verem que eu tenho um carro. Entende? Então, toda aquela questão do orgulho, né? Ia detonando. Mas o inconsciental me cobrando. E aí ele fazia eu buscar. Então, quando eu fui fazer o treinamento, quando eu comecei a entender quem eu era, aí eu vi no FEF uma pessoa diferente, vi no RES uma pessoa diferente e consegui englobar. Falei, cara, eu vou copiar esse cara, eu vou metamodelar eles. Entende? Eu vou fazer. Então, o FEF hoje, até hoje, é um grande mentor na minha vida, né? Quando eu fazer um negócio grande, muitas vezes, FEF, tô com uma ideia assim, para fazer isso e tal. Ele me questiona algumas coisas e tal, que, opa, pera lá. Acho que não é um bom negócio. Entende? Então, baixa a orelha e não faz a cagada, né? Senão, sim, era certo que ia dar errado, né? Pela emoção, se tu for, às vezes a gente vai no negócio pela emoção, acaba fazendo a coisa errada, e aí pela opinião. Top demais. Nós caminhando para o final aqui, vamos abrir as perguntas. Jonathan, você vai tirar aqui uma pergunta e aí você vai ler e vai responder. Rodrigo também e eu também. Vai lá. Começa por ti. Lê a pergunta e traz a tua resposta. O dinheiro que ganha é suficiente para você, sua família e para o futuro delas? Com certeza. Com certeza. É muito suficiente. E como eu falei antes, né? O cara ter a humildade de entender aonde o cara vive, onde o cara tá, o próprio dinheiro vai trabalhando para você e fazendo mais, né? Então, uma questão, hoje ele é suficiente e futuramente, com certeza, ele vai ser mais suficiente ainda para os meus filhos, netos, né? Que vão vir com o conhecimento, né? Eu sempre falo para eles, quando vocês tiverem um projeto de vida, de uma empresa, coisa, eu vou ajudar vocês. Agora, se vocês não prestar atenção, não fazer o que precisa, depois vocês se viram. Meu dinheiro eu ganhei e eu vou gastar.
Nem que eu tenha que comprar um motorhome aí e ficar gastando ele. Faz aí o Ushuaia até o Alasca. Vamos debulhar esse dinheiro aí, né? Legal. Rodrigão. O verdadeiro líder cria um bom ambiente de trabalho. Como está o clima organizacional da sua empresa? Olha aí. Essa pergunta eu já li hoje aqui. Tu lembra que eu peguei ela na caixinha quando eu botei? Pegou a mesma pergunta? A mesma pergunta. A gente estava aqui antes aí nos bastidores. A empresa nossa seria a empresa de fotografia, né? Eu não tenho empresa fixa, enfim. Mas eu acredito que a organizacional aqui, a organização da empresa seria hoje eu estar aqui fazendo o que eu estou fazendo aqui, ó, network, conhecendo pessoas que nem o Jonathan, né? Que é bem sucedido empresarialmente. Para minha empresa que eu vou abrir, ter um direcionamento, aprendendo contigo. Esse aqui eu acho que é o principal. A gente tu já falou isso hoje, né? Sim. Fazer network. Eu estou com o Ala aí, em parceria com o Ala, a gente está caminhando junto para isso, para cada dia aprender mais e fazer network com outras pessoas, aprender um pouco com cada um de vocês e colocar e implantar nos meus negócios para que também sejam bem sucedidos. Né? Acho que a ideia seria isso. Com certeza é uma das chaves do sucesso. Top demais. O quanto você cresceu profissionalmente nos últimos 12 meses? Acho que o meu crescimento foi muito naquilo que você trouxe para nós, e aprendizado. Aprendi muita coisa. Amadureci muito minha mente. E aí a gente faz aquele, eu faço aquele X1 comigo mesmo, de falar, cara, como eu era imaturo um ano atrás. E eu acho que essa pergunta e o questionamento que nós precisamos fazer sempre. Eu sou melhor do que eu era um ano atrás? E aí perceber o quanto imaturo a gente é. E eu estava refletindo sobre promessas de Deus essa semana passada, sobre as promessas que Deus fez para mim lá em 2016, 2017, e as visões que Deus me deu sobre o futuro, sobre o que eu ia fazer. E aí quando Deus me chamou para o ministério, chamou para cumprir o meu propósito, em março desse ano, né, que eu fui ungido e tudo, eu comecei a analisar e avaliar quando Deus me deu a primeira visão. Lá em 2016, quando eu me batizei, entreguei vida para Jesus, e eu olhando um ano atrás, eu já falei assim, cara, eu era imaturo para isso um ano atrás. E lá em 2016 entra na ansiedade de não querer esperar o processo que a gente precisa passar, porque é um processo de maturidade. Para você se transformar no empresário que você é hoje, você passou por tudo que você aprendeu, desde o fator do teu pai negar para você o pneu, de pagar o pneu, te dar o cheque para você cobrir lá no futuro. Desde esse momento foi te treinando. E aí enxergar que muitas vezes as palavras boas são as piores palavras. E as palavras duras são as melhores palavras que a gente pode ouvir. Eu lembro do dia que a Fernanda olhou para mim e falou assim, eu deveria saber que um homem que não tinha dinheiro para pagar o cartório do casamento não seria capaz de sustentar a casa, uma família. Foi a palavra mais dura que eu ouvi na minha vida, cara. Só que aquele dia que eu ouvi essa frase me mudou. Então, eu creio que o empresário, como o Jonathan e os empresários de sucesso, eles aprenderam muito a lidar com a dor e foram resilientes em ouvir aquilo que precisavam ouvir e não aquilo que queriam ouvir. Essa é uma das coisas que você tem que ter no teu coração. Aprender a ouvir aquilo que você precisa ouvir, não só aquilo que é bom. Porque aquilo que é bom é pro quê? Pro orgulho. Pro ego. O que acontece, as pessoas não aceitam a verdade, né? Que é o que eu falei lá no começo. A verdade. São treinados para mentir, né? Para não falar a verdade. Mas quando tu aceita a verdade, quando tu recebe um feedback verdadeiro ou tu passa um feedback verdadeiro, na hora pode ser doloroso, com certeza. Mas depois tu vai entender que aquele feedback que tu teve verdadeiro, que talvez no momento foi duro para você, vai te mudar, entende? Então eu tenho uma parte que eu gosto muito bíblica, que é Salomão. É um cara que eu acho assim, a história excepcional, né? Tem as 3 passagens dele, né? E tal. Mas o que acontece? Eu digo assim, o cara quer se tornar empresário, o cara quer ser um bom empreendedor. E principalmente está sofrendo com ansiedade, por exemplo, estude 2 coisas. Estude a história de Salomão e estude sobre você, quem você realmente é. Quem eu, Jonathan, sou, de verdade. Quais são meus pontos fracos, quais são meus pontos fortes. E aí você vai ter um encurtamento para poder se tornar um empresário. Para poder se tornar uma pessoa de sucesso no ramo que tal, no que tá, né? Porque as pessoas querem montar um negócio hoje e amanhã tá fazendo uma retirada. Entendeu? Então o que é o foco das pessoas? Montar um negócio e ganhar dinheiro. E o negócio não é isso. O negócio é um desafio. Você
vai montar ele, mas primeiramente você tem que saber quem você é, leia a história de Salomão, que é a principal decisão de Salomão, que para mim foi muito importante, é você ter a humildade de saber que para cada área da tua vida tu precisa de uma pessoa que seja bom naquilo. E aí tu encurta um bom tempo de empreendedorismo. Esse conselho é forte, né? Top. Você, trazendo esse questão aí, eu tirei uma pergunta para eu fazer para você aqui. Quais conhecimentos você precisa adquirir? Não é por acaso, Não né? adiantei? Quais conhecimentos você precisa adquirir para dobrar o seu lucro, salário pro Labore? Hoje, qual que é o conhecimento que o Jonathan mais precisa? Primeiramente, tu tem que conhecer o teu público e produto, né? Nisso, hoje, todas as empresas, vamos jogar aí, 99% das empresas têm um sistema. Dentro de todos os sistemas existe uma curva A, B e C. Estuda a curva A, B e C, vê o que o teu cliente busca, esteja dentro da tua empresa, veja o que está acontecendo na tua empresa, o que tu precisa aumentar no teu faturamento, porque o que acontece, não tem como eu aumentar o meu faturamento com as mesmas pessoas e o mesmo produto, entende? O Lojão 10 Mais, por exemplo, ele tinha só confecção. Hoje ele tem calçado, ele tem atividade doméstica, ele tem brinquedo, ele tem cama, mesa e banho, guloseimas, tudo isso. Mas quando começou depois da pandemia, que o pessoal começou a reclamar muito e tal e coisa, nós fomos para outro lado. Vamos buscar produto que nós não temos. E aí veio a panela de pressão, veio a chaleira elétrica, a gente não tinha na empresa, e aquilo deu um boom de venda. Porque era um negócio que Diversificou dentro do negócio. Isso, e trazia a oportunidade da pessoa ter em casa aquele produto que ela não tinha antes. Porque tu pega a chaleira elétrica, quando lançou, era 150 conto. Entende? Tu vai lá na loja e vai comprar ela a R$ 59,99. Então, nós demos a possibilidade do público B e C, B, C e D, vamos dizer, ter uma chaleira elétrica dentro de casa. Então, é o que a gente busca. Hoje, por exemplo, nós estamos tentando uma negociação forte com ventilador, para quando chegar o verão, nós poder dar a oportunidade da pessoa ter o ventilador em casa, não ao preço que está lá, e ao mesmo tempo aumentar o nosso faturamento de venda. Específico para o teu público. Exatamente. Essa clareza que vocês têm é o público. É o público e o produto que tu vende. Top buscar demais. Novidade. Top. Jonathan, a última pergunta que eu vou te fazer aqui, ó. Teu telefone do futuro aqui, ó. Nós temos o telefone do futuro. E eu vou fazer vou discar aqui para você. Vou discar aqui, ó. Sim. E vai atender o Jonathan do futuro. O Jonathan nos últimos 5 minutos de vida. E você vai ter a oportunidade de falar com ele. O que você gostaria de pedir para ele e saber do que ele viveu na vida dele? Primeiramente, eu acho que pedir desculpa pelo o tão maldoso que eu fui com ele, né? Em muitos momentos por julgamento, por não aceitar o momento que deveria ser com ele. E com certeza também agradecer, né? O tempo que ele teve comigo aí, que fomos firmes e vamos para cima. Top demais. Para nós finalizar esse episódio, quero agradecer nossos patrocinadores. E aqui agora eu criei um storytelling. Na última confraria, vamos contar uma história também. Já imaginou você aqui, ó? Vamos pegar o contexto. Você vai acordar sexta-feira cedo. Você e tua esposa vão para academia dinâmica, vão lá botar o shape. Malharam, endorfinaram o corpo logo de manhã, logo cedo, a semana inteira. E aí você, mulher, o marido colocou lá um terno da Valentim e foi trabalhar. Bonito, cheiroso. A esposa foi para a clínica da doutora Carla fazer uma line skin, fazer um botox, fazer um preenchimento labial. Ficar linda, maravilhosa. Aí passa o dia, o maridão tá elegante, chega em casa, vê a esposa alinhada. Top demais ou não? Top. E aí, chega final da tardezinha, eles vão desfrutar, tomar um suco numa fruta congelada ali, e já deixar preparado para os filhos. Porque de noite eles vão vir aonde? Patagônia. Na Patagônia Restaurante comer uma carne especial e ter o dia do casal. E aí vocês não vão se preocupar, porque antes você mandou mensagem pro delivery da Big Pizza, pedindo uma pizza que vai chegar 8h30 na casa para os teus filhos. Então você não vai se preocupar com nada, vai ter o suco, o refrigerante para eles. E vocês vão desfrutar do momento maravilhoso aqui na Patagônia Restaurante. E mais legal de tudo, você está 100% seguro. Teu carro, tua casa, o teu comércio, tudo segurado pelas seguros.
É top demais ou não? É top demais. Top. E ainda você vai passar o final de semana, segunda-feira, você vai lá negociar um carro novo, um carro seminovo, um carro novo na Puma Veículos. Top, agora gostei mais, hein? Gostou ou não? E vai dar o carrão pro teu filho, vai dar o carrão pra tua esposa e vocês vão viver essa vida de realização, de conquista, de empreendedores de fé e de sucesso. É top não mais? Então essa história aqui para agradecer nossos patrocinadores que estão investindo nesse movimento aqui da Confraria Talks. Jonathan, suas considerações finais para nós finalizar esse episódio que foi muito engrandecedor e de muito aprendizado. Primeiramente, agradecer a Deus aí, né, pela mais um dia de oportunidade de passar conhecimento, de estar junto com os amigos, estar ganhando conhecimento também, né? Agradecer a família, minha esposa, os filhos que ficaram por casa lá para preparar a janta para mim, né? Que hoje está fechada a Patagônia, né? Opa, mas tem aqui as empanadas, pelo menos, para dar um tira-gosto. E te digo, cara, eu viajo o mundo, meu amigo, mas as empanadas da Patagônia e o bife de chouriço não é para qualquer um, viu? O negócio é top de linha. Mas agradecer mesmo, agradecer a vocês, agradecer meus sócios que, como eu falei, são pessoas excepcionais na minha vida que vêm trazendo esse crescimento. E trazer esses homens aí agora no próximo episódio. Vamos ter que trazer uma hora aqui. E também deixar uma palavra pro pessoal, que eles podem escolher, quando acordam durante o dia, né? Podem escolher o possível ou criar o impossível na vida deles, né? O impossível só você mesmo que cria. Então, fica a dica pro pessoal aí, né? Top demais. Top. Rodrigão, considerações finais? Queria agradecer aí pela oportunidade, mais uma vez tá. Terceira vez, né? Quarta vez. Quarta vez. E agradecer ao Jonathan, foi um prazer aí fazer esse talk aí, contigo, né? Podcast, foi top demais, aprendi um monte. Agradeço o Alan. É isso aí. Tamo junto. E você que acompanhou, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o teu like, envia o vídeo para alguém que daquilo que você aprendeu aqui, se faz sentido para alguém que você é amigo, é empreendedor como você, envia o vídeo. Se você não assistiu ainda os outros episódios do Confraria Talks, vai lá e assiste cada um dos episódios que tem códigos preciosos para a tua vida. E guarde isso daquilo que nós aprendemos. Seja humilde para aprender. Esteja disponível para aprender, porque prosperar é crescer. E crescer só vem quando a gente é humilde o suficiente para aprender com os nossos erros e buscar sabedoria para aprender com os erros dos outros. Então nós trouxemos a história do Jonathan e de outros empresários aqui para levar esse conhecimento, para você pegar os códigos, os princípios, as ferramentas mentais, emocionais e práticas para você mudar a tua vida, a tua realidade, teus resultados. Então pega isso e transforma em decisões, e essas decisões vão transformar em ações, e essas ações vão construir uma vida de abundância, de prosperidade e de grandes coisas. Então nós te agradecemos por você nos acompanhar até aqui, se inscreve no canal e nos vemos. E também segue nós no Instagram, Alan F. Melo, e no Confraria Talks, e curte lá os nossos cortes, e tamo junto e valeu, até o próximo Confraria Talks, no episódio 11. Valeu!